Salve, turma, Aldo Rocha por aqui. E hoje eu venho mais uma vez para falar sobre indicadores de desempenho na área de tecnologia da informação. É importante eu deixar claro aqui para ti que a área de tecnologia da informação, ela se desdobra dentro dela mesma, né? Isso quer dizer o quê? Que cada uma dessas áreas precisa ter um indicador específico que melhor meça os resultados específicos daquele contexto. Hoje eu vou trazer para ti alguns exemplos de indicadores. Na realidade, pelo menos 5, porque assim o vídeo não vai ficar tão grande, né? E eu vou começar falando dos indicadores mais comuns na área de suporte e serviços de tecnologia da informação. E o primeiro deles é o tempo médio de atendimento. Esse tempo médio de atendimento é um dos indicadores de TI mais importantes, pois diz respeito ao quê? Ao tempo que a tua equipe de TI leva para resolver um problema, seja para o cliente externo ou para o cliente interno dentro da empresa. Quanto menor for o tempo gasto para solucionar o chamado, maior é a capacidade da tua equipe. Isso acontece por quê, Aldo? Porque os problemas com TI custam tempo para ser solucionado e acabam o quê? Gerando uma insatisfação para o usuário, principalmente para aqueles que ficam com o seu trabalho suspenso por conta dessas situações. Outro indicador seria o tempo de resolução em primeira chamada, ou do inglês First Call Resolution. É um indicador também voltado para o que, Aldo? Para o atendimento. Por quê? Porque ele vai focar na taxa de resolução de problemas desde o primeiro chamado, né? Te ligaram lá, resolveram o primeiro chamado, está incluído no indicador. Nesse sentido, o que ele vai buscar compreender? Se a capacitação técnica da equipe é eficiente e evita retrabalho. Caso esse índice esteja baixo, as empresas com certeza vão precisar o quê? Rever a composição das suas equipes e as estratégias utilizadas para orientação de processo. Pensando agora em outro contexto de tecnologia da informação, que é o contexto de infraestrutura, mas não limitado a ela, a gente pode ter o indicador de disponibilidade, nesse caso, de servidores. E quando a gente pensa nesse contexto, o que a gente pode concluir? Hoje, qualquer empresa depende de um sistema interno. Esse sistema interno é composto por servidores e outros recursos tecnológicos. E esses recursos eles precisam estar em quê? Em pleno funcionamento, para que todos os departamentos possam trabalhar normalmente, não é mesmo? Esses servidores constantemente saem do ar. E o que acontece? Vai representar e vai refletir um prejuízo, porque as atividades precisam ser suspensas até que a equipe de TI restabeleça a ordem. Portanto, a disponibilidade dos sistemas é um dos indicadores de TI essenciais em qualquer ramo. Aldo, e no contexto da engenharia de software? No contexto de software, a gente tem aqueles mais comuns. O tempo médio entre falhas. E quando a gente para pensar no tempo médio entre falhas, a gente vê o quê? Falhas vão acontecer o tempo todo em qualquer empresa de software. Mas um passo importante que a gestão precisa saber é como lidar com elas e, principalmente, identificar a frequência com que elas acontecem. Por quê? Porque assim é mais fácil tomar medidas, principalmente quando elas são recorrentes. Essa aí é a função do indicador de tempo médio entre falhas, ou do inglês Mean Time Between Failures. Por quê? Ele pode ser obtido através da subtração entre o tempo perdido e o tempo total. Divide o resultado pelo número de vezes que o sistema caiu, por exemplo. Né? Vou botar essa fórmula por aqui em algum lugar, certo? Existe também o tempo médio para reparo, que é um indicador semelhante ao MTBF. Certo? Ele basicamente revela quanto tempo a equipe leva para resolver um problema. Não é difícil adivinhar a razão pela qual esse é um dos indicadores de TI mais determinantes para a competitividade de negócio. Afinal, a agilidade em solucionar os problemas é um diferencial nesse meio, certo? Assim sendo, se o resultado for muito alto, a empresa pode precisar investir em quê? Em uma nova equipe e assim evitar que o cliente busque uma opção mais eficiente. Agora vamos falar do mais comum em todos os contextos de tecnologia da informação, né? E geralmente presente em contratos de serviços, que é o cumprimento do Service Level Agreement, ou do SLA. O SLA é uma forma de acordo entre a empresa fornecedora de um serviço de TI e
a empresa contratante dele. É um dos indicadores de TI essenciais para as empresas que oferecem o serviço de outsourcing de TI. Quanto maior a conformidade com o acordado, mais satisfeito o cliente será. Além disso, tomando o cumprimento de SLA como referência, é possível de identificar aspectos que demandam melhorias. Obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção e vamos para o topo!